Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde a todo mundo. Estamos começando mais uma semana com o nosso Josué Coimbra Podcast. Hoje, como vocês podem ver aí no fundo, um tempo nublado aqui em São Paulo, mas é um tempo gostoso, um tempo mais frio, graças a Deus aquela fornalha acabou. Hoje eu estou aqui com o Michel, ele vai conversar um pouquinho conosco, ele é engenheiro, ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, enfim. Quero apresentar a vocês. Michel, se apresente, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Michael, sou fundador da empresa Franco Carvalho Serviços de Engenharia. Trabalho no mercado tanto da engenharia, da construção civil quanto ao mercado imobiliário. Desde algum tempo, né? Desde 2008 estou na área de construção civil. E ingressei em 2011 na área do mercado imobiliário. Tendo trabalhos até hoje, né, algumas referências técnicas e referências também do mercado imobiliário. E me fala uma coisa, como surgiu a sua empresa? Em qual momento da sua vida você estava? Josué, minha empresa iniciou-se no ano de 2011, durante ainda o meu período de curso acadêmico na engenharia civil, dado a oportunidade que eu tive de trabalhar em algumas empresas de grande porte. Cheguei a trabalhar alguns anos na W Torre, como auxiliar técnico na obra do Palmeiras, bem como na parte administrativa também da empresa Atlas Schindler. E como eu prestava muitos serviços de consultoria na área, tanto de obra quanto na parte administrativa, o início foi esse pontapé que eu tive trabalhando nessas empresas, até consolidar o negócio. E hoje, por todo esse trabalho que eu tive, eu consegui me estabelecer como consultor de empresas, prestador de serviço para algumas outras, e sendo uma referência no mercado. Poxa, mas você trabalhou na obra do Palmeiras, cara. Que decepção. Embora eu seja torcedor de outro clube, mas eu entendo essa comparação. Se eu soubesse, meu, não tava nem aqui. Não dá para trazer alguém que trabalhou para o inimigo em casa. Puxa vida, eu não gostaria de ser esse inimigo natural, mas de qualquer forma, a obra me formou como um engenheiro profissional, mas não como um torcedor do time. Eu torço por o arquirrival. Ah, que bom. Pelo menos ganhou um dinheiro desses caras. Ganhamos. Isso que importa. E me fala uma coisa, falando em dinheiro, cara, como a alta de juros impacta o mercado imobiliário? Vamos lá. Sabe por que eu pergunto isso? Tem uma questão que o Ricardo, nosso amigo, ele até tinha comentado comigo, e até anotei aqui uma cola. Cara, você tem um grande estoque nos portfólios das construtoras, que é movido até pelo preço elevado do metro quadrado, e ao mesmo tempo um alto número de construções e novas áreas. Tem isso que ele comentou, né? E você tem também um alto índice de vacância na cidade de São Paulo. Não obstante a isso, você tem um elevado número de construções acontecendo. Por outro lado, a princípio, está tudo vendendo e você tem uma taxa de juros que não abaixa nunca. E a gente sabe que a taxa de juros ela é um vetor que é um vetor importante dentro dessa equação. Faz sentido isso tudo que eu estou te falando? Faz sentido, sim. Josué, a gente hoje tem uma taxa de juros muito alta, tá? É uma das taxas mais altas consideradas aí pelo mapa mundial. E isso tem muita influência no setor. Ele tem um efeito duplo, tá? Então, assim, quanto mais
juros você oferece, você tem um juro que compromete o crédito para o comprador, compromete o crédito para a pessoa que vai comprar a unidade e compromete o construtor também. Por quê? Hoje, as construtoras dependem de uma volatilidade nos preços para que elas possam atacar aquele custo-benefício. Então, em todas as fases da obra, com juros bem altos, você acaba prejudicando tanto as demandas da obra, as demandas, o gargalo mais forte, que seria as fundações, a alvenaria e o acabamento, e aí você acaba prejudicando um pouco o cronograma do seu trabalho. Então, realmente, os juros, ele tem um efeito muito grande em cima tanto do comprador, tanto da construtora. Para você ter uma ideia, com esse problema de juros, o segmento do médio e alto padrão sente mais do que o popular. Por quê? Porque no popular a gente tem, com aquele projeto da Minha Casa Minha Vida, disponibilizado pelo governo federal, se eu não estiver enganado, o governo Lula, o Minha Casa Minha Vida depende bastante de subsídios do FGTS. O médio e alto padrão, não. Ele tem que trabalhar escalonado diante de um custo que a toda hora encarece a obra e isso pesa no cenário final. Então, eu tenho que economizar em outros setores. Quais? Ou na hora da venda, fazendo alguma transação com porcentagens menores aí a serem pagas pelo corretor, tentar otimizar algum processo de marketing, ou jogar o custo para o terrenista. Eu preciso diminuir o valor do terreno para que lá na frente eu consiga apresentar um empreendimento melhor, mas que não seja tão caro a ponto de o estoque ficar parado. Então, mas você acha que não existe espaço para que no futuro tenha um gargalo, ou que esse mercado comece a sentir um pouco disso? Porque ó, a população é cada vez mais pobre. Quando a gente olha o IBGE, ele fala que a renda média da população está em torno de R$ 3.700. A taxa de juros, como você bem mencionou, não para de subir. E eu acredito que ela vai subir mais um pouco por conta de tudo isso que está acontecendo no setor, no mercado internacional. E isso acaba afetando o Brasil. E como é que fica isso? Como é que o cara está ganhando? Eu entendi quando você fala que ele está espremendo as outras pontas da equação, mas e no longo prazo? Será que isso é sustentável? Existe uma sustentabilidade nisso hoje em dia? Bom, Josué, pode ser que até médio prazo a gente até tenha ter uma sustentabilidade. Porém, a longo prazo, isso pode ser uma equação muito perigosa. Eu posso tentar contornar a taxa de juros, equalizando todos os valores. Porém, eu noto hoje em dia que, por exemplo, o custo de terreno ele está ficando mais alto. Então, você eleva a taxa de juros e você tem um acréscimo, às vezes, um pouco desreal, né? Não natural dos terrenos. Então, ao longo prazo, isso vai prejudicando muito o setor. Vai chegar uma hora que a gente vai ter várias unidades fora de preço, fora do valor de mercado real, por conta dessas duas margens, como um terreno maior, com valor praticamente fora da razoabilidade, e a taxa de juros que acaba prejudicando muito a construção. Então, hoje, por exemplo, eu pego um CUB, custo unitário básico. Esse custo unitário básico ele é regido pelo Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, aqui de São Paulo. Existe para todos os estados, porém, se você abrir o custo de hoje, eu vou pegar uma referência de março e abril, ele está assim, muito alto frente a um custo que você teria em março de abril do ano passado. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um alto padrão hoje, eu vou ter um custo super elevado, só que o mercado não acompanha isso.
Então, às vezes, por exemplo, eu posso fazer um produto extremamente competitivo, extremamente bonito aos olhos do mercado, porém, quando eu chego para oferecer ao meu comprador, ele vai ter uma dificuldade, às vezes, de comprar, porque ou o preço está fora de mercado, ou o tanto que ele ganha, ou o tanto que ele quer comprar, não chega àquele valor. Então, fica uma disparidade grande, Josué. Entendi. Então pode ser que no futuro a gente encontre apartamentos prontos a um preço mais em conta. É isso? Isto. Pode ser que a gente consiga ter uma inversão de mercado. Eu atuo também como avaliador de imóveis e perito de engenharia, e pode ser que daqui pouco tempo a gente tenha uma, meio que uma inversão de proporcionalidade. Então, hoje, eu tenho custo alto, valor mais alto. Pode ser que daqui para frente, a ilha de valores que existe em São Paulo hoje, seria o quê? Numa mesma quadra, valores com ascendência e descendência no meio da quadra, na ponta da quadra. Então, por exemplo, eu posso lançar hoje, vamos pegar um caso prático aqui, eu posso lançar hoje no Tatuapé, em uma rua, a um valor de 10 mil em uma ponta da quadra, mas no meio da quadra, um outro lançamento já está saindo a 9. Então, pode ser que hoje eu consiga atuar nesse setor com essa ilha, mas daqui para frente eu vou ter que começar a margear os preços. Então, ou eu chego numa estimativa média por metro quadrado, isso faz o quê? Que a construtora que lance num valor mais alto tenha que se equalizar para manter uma média, e aquelas que estão lançando num valor mais baixo, pode subir um pouquinho para chegar no mesmo nível do que outras construtoras. Isso pode acontecer daqui a algum tempo, para não ficar com tanto estoque parado. Entendi, mas esse é um problema econômico ou é um problema mercadológico? Josué, eu entendo que isso é um problema não tanto mercadológico, mas mais econômico. Hoje a economia brasileira ela depende muito de fatores tanto externos como internos, tá? A parte externa, o nosso mecanismo econômico ele depende muito dos outros países, né? Dos negócios globais, né? E internamente a gente entende que o governo ele não, a gente tem uma sucessão de governos muito grande aqui. Lógico, a gente teve períodos aí como o governo do PT, mais de 12 anos, depois tivemos o governo Bolsonaro, apenas 4 anos, e agora a gente voltou aí com o governo do PT novamente. Então, essa gangorra de governos e de fases políticas, incluindo também a pandemia, prejudica muito a estratégia econômica tanto do setor da construção civil quanto outros setores. Então, quanto mais a gente aumenta a carga tributária, ou quanto mais a gente eleva impostos, a gente acaba encarecendo insumos, materiais, outros itens que a gente coloca na construção civil e acaba prejudicando em si a venda. Então, para você ter uma ideia, hoje o mercado de Minha Casa Minha Vida ele está sendo bem competitivo com várias construtoras aí trabalhando aqui em São Paulo. Eu trabalho com vendas de áreas e terrenos e agora, como a gente está prestes a novas eleições, as construtoras de Minha Casa Minha Vida estão aquecendo muito o setor, por quê? Elas querem fazer antes do novo cenário global. Nós não sabemos quem vai ganhar ou o que o Brasil vai tomar daqui para frente, daqui nos próximos 4 anos. Então, a Minha Casa Minha Vida está surfando nesta área aí de empreendimentos de cunho baixo padrão, né, ou médio padrão, dependendo da faixa. Mas os de médio, que eu digo médio para alto, eles estão sofrendo muito. Por quê?
quanto mais eu subo uma taxa de juros, mais eu dificulto um financiamento para um médio padrão. O alto padrão sofre um pouco menos? Sofre. Porque algumas pessoas do alto padrão, como elas já têm alguma reserva já pronta, ou a maioria das pessoas que compram já tem um dinheiro pré-estabelecido para essa compra, não influi tanto na hora da venda. Mas as empresas de médio padrão, elas sentem muita dificuldade porque como o trabalhador ganha, às vezes, uma faixa menor de financiamento que ela possa pagar, isso acaba atrapalhando as vendas durante um certo período. Entendi. Só para finalizar esse gancho que a gente estava, então, quando você falou da mudança de governo, etc., você acredita que o nosso maior problema seja um planejamento de Brasil, um planejamento de governo. Olha, eu estou aqui, quero chegar aqui, mas para chegar lá eu vou passar por essa fase, porque o que a gente olha, parece que a cada 4 anos muda tudo no governo, né? Até mesmo quando acontece uma reeleição, o segundo mandato é totalmente oposto ao primeiro. E aí você não tem uma continuidade. E isso acaba interferindo em diversos setores da economia, inclusive no seu setor, que, ao meu ver, deveria ser um motor estratégico da nação para não só. E aí a gente precisa, na minha avaliação, a gente precisa sair daquele sonho dourado de que tem que ter casa para as pessoas. O seu setor ele é estratégico não só porque ele precisa suprir a necessidade habitacional, mas porque ele é um dos motores da economia dentro do seu setor. Quando você vai levantar um prédio, você tem um pedreiro, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, você tem o cara do cimento, você tem o cara da madeira, você tem o cara do piso, do vidro, do gás. Enfim, deve ter outros que eu não sei. Faz sentido isso para você? Faz sentido, sim. A gente tem como tem essa volatilidade de governo e essa polarização entre esquerda e direita, a gente entende que cada vez que muda um governo, seja ele por ser diferente dos pensamentos e diferente das execuções, tanto fiscais quanto de planejamento, isso acaba realmente afetando, falo que a médio e a longo prazo. Então, recentemente, a gente teve uma reforma tributária que mudou um pouco da categoria, mudou um pouco do setor. Então, isso fez com que algumas empresas travassem um pouquinho as suas construções e outras tivessem que dilongar o prazo. O que é esse dilongar? Eu posso pagar a um terrenista, em vez de eu pagar, às vezes, por exemplo, um terreno muito grande, em prestações mais curtas, eu tenho que alongar o prazo, eu tenho que esticar o prazo. Então, por exemplo, aquilo que eu poderia pagar em 12, 24 vezes, eu tenho que pagar em 48, em 60, para que esse custo, dentro da taxa tributária nova, consiga parametrizar uma régua de gastos. Então, eu preciso ter um parâmetro fiscal legal para que a própria construtora consiga controlar os seus gastos, consiga ter uma renda média, para que não tenha um gargalo lá na frente. Por exemplo, eu preciso parar a obra, ou preciso diminuir algum custo. Por exemplo, não posso colocar um porcelanato na sala, preciso colocar um piso frio, ou eu tenho que tirar uma impermeabilização porque eu não estou com dinheiro disponível. Então, eu preciso trabalhar de acordo com aquilo que eu possa, assim, ter um acesso, eu preciso ter um controle. Até uma das perguntas que você me falou, realmente a gente tem uma má gestão de algumas construtoras, até pequenas. Não falo das grandes, porque as grandes hoje em dia elas trabalham muito com fundos imobiliários ou aquelas que já estão muito tempo no mercado, já tem pelo menos uma base financeira muito flexível, né? E muito acessível. Então, hoje, a má gestão
das pequenas consultoras, essas consultoras que estão nascendo agora, por conta dessa taxa de juros e por conta das políticas públicas também para o setor, elas acabam definhando conforme ao longo dela. Então, por exemplo, se você não tiver uma estrutura bem montada, um caixa reservado, um estudo da obra por completo, sem planejamento, tanto da economia quanto de forma interna, você acaba sendo prejudicado. Você acaba perdendo a sua confiança. Entendi. E a gente conversou agora há pouco, você falou um pouco en passant sobre o Minha Casa Minha Vida. Uhum. Ele resolve o déficit habitacional ou apenas movimenta o setor? Por que que eu faço essa pergunta? Quando a gente olha, quando nós olhamos essa questão do problema da habitação, geralmente são pessoas que têm uma renda muito baixa e quando você vai à construtora, ela não consegue atender a esse mercado. Faz sentido para você? Ele pega uma renda baixa, mas assim, ele não pega a baixa de verdade, que mora num lugar mais distante, que mora numa casa que tem condições um pouco mais precárias. Ele já pega um consumidor, não sei se é assim que vocês chamam, mas ele já pega um consumidor que tem um pouquinho mais de fôlego financeiro. Só que aí quando você olha o déficit, é enorme, é gigantesco. Bom, vamos lá, Josué. Pensando dessa forma, a Minha Casa Minha Vida, na verdade, ela só movimenta o setor. O déficit habitacional, ele ainda é um estigma, não vou dizer um estigma, né? Mas ele é um item que ele é carregado durante muitos anos.